Se descansar no fim de semana, sair de férias, viajar, sair da rotina não está resolvendo o seu problema, talvez não seja só cansaço. Talvez você esteja entrando em burnout. Eu fui diagnosticada com burnout em outubro de 2025 e eu quero contar a minha experiência para vocês. Antes, é necessário explicar todo um contexto. Eu estava no meu último ano da faculdade, então eu estava com as matérias obrigatórias da faculdade, com o estágio obrigatório da faculdade, com o estágio no TCU que eu fazia. Eu também estava fazendo TCC. Eu estava estudando para a OAB e eu também já ajudava meu pai no escritório dele. Nossa, eu fiquei cansada só de falar. Então, no final de 2025, eu finalizei a faculdade, eu apresentei o meu TCC, eu terminei o meu estágio no TCU, né? E eu também passei nas duas fases da OAB. Em dezembro de 2025, eu peguei a tão sonhada carteirinha da ordem. No mundo ideal, depois de um ano tão cansativo, o correto seria, né, tirar um tempo para descansar, para se recompor. Mas no mundo real, como agora eu era advogada, eu comecei a pegar todos os processos novos que entravam no escritório. Então eu assumi totalmente todos os processos do escritório. Então antes meu pai tinha 3 advogados parceiros, né, que ele captava o cliente e aí ele repassava o processo para o advogado protocolar, fazer o acompanhamento e etc. Então ele começou a passar tudo para mim, porque ele quis muito me ajudar. No início da advocacia é muito complicado e eu tive essa sorte de começar e já ter alguém para me apoiar. Então, quando eu comecei, eu já tinha o meu pai com toda uma estrutura, tá, gente? Não é um escritório com, sei lá, 15 funcionários, não. Era só meu pai e os advogados parceiros. Então, quando eu entrei, né, ficou somente eu e ele. E isso me ajudou demais, porque no meu primeiro mês de advocacia eu já estava ganhando dinheiro, o que é uma coisa que para a maioria dos advogados não é possível. Mas eu não posso negar, gente, que a cada mês eu ficava mais sobrecarregada. Mas eu acho que acontece com todo mundo, né? Início de carreira. A gente quer muito fazer acontecer. A gente quer mostrar que é capaz. A gente quer mostrar que dá conta das coisas. Mas com 4 meses de advocacia, começaram a aparecer alguns sinais que eu estava muito ocupada para perceber. Então, pega papel e caneta e vamos fazer um checklist para ver se você tem algum desses sintomas. O primeiro dos sintomas, gente, é que o meu sono ficou muito leve. Então, qualquer coisinha me acordava de madrugada, às vezes uma muriçoca passando, me acordava e várias vezes à noite eu acordava e eu percebia que, enquanto eu estava dormindo, a minha mente estava pensando em trabalho. Então, eu acordava, dava aquele susto, só que eu já estava acordada antes e eu percebia que eu estava pensando em trabalho, sabe? Então, a minha mente não desligava, o meu corpo apagava, mas a minha mente não desligava. Segundo sinal, eu já acordava cansada. Então, assim, não importava quantas horas eu dormia. Tinha noite, gente, que eu cheguei a dormir 12 horas. Tinha dias que eu dormia 7 horas da noite, eu acordava no outro dia 9 horas. Justamente para tentar descansar. Eu falava, gente, eu tô muito cansada, eu preciso dormir, eu preciso de muitas horas de sono. Só que aí juntava o fato de estar com um sono leve e não conseguir dormir direito, né, porque eu acordava de madrugada pensando em trabalho, essas 10, 12 horas não era suficiente, gente. Então, assim, não importava o quanto eu dormia, eu sempre acordava cansada. E se você não dorme bem, consequentemente, você não tem energia para nada. Então, assim, eu acordava e eu não tinha energia para fazer absolutamente nada. Terceiro sintoma, eu perdi a vontade de fazer coisas que antigamente eu amava. Então, por exemplo, academia. Eu amava ir pra academia, gente. Já cheguei a ficar 3 horas na academia treinando, porque pra mim era uma terapia, né? Tá ali num ambiente com pessoas que você gosta, treinando, né? Pra mim era uma terapia. Mas eu percebi que pra mim tava ficando muito pesado ir pra academia. Então, antes o que era natural, eu acordava e só pensava, hoje eu vou treinar 10 horas. Quando esses sintomas começaram a aparecer, quando eu acordava, eu pensava, será que eu vou treinar hoje? Hoje eu não quero treinar, não. E quando eu ia treinar, eu só queria ir embora. Então, eu fazia um treino super fofo, assim, em questão de 40 minutos, eu já ia embora. Porque se desse 1 hora e eu tava na academia, né, 1 hora de treino, eu falava, gente, tô aqui há 1 hora, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso ir embora pra trabalhar. Então, gente, foi um ano que definitivamente ter um shape não foi uma prioridade, sabe? Porque além de não conseguir estar focando na academia, foi um ano que eu descontei muitas minhas emoções em comida.
tá? Eu acho que cada pessoa desconta as emoções em alguma coisa e eu descontei em comida, principalmente em doce. Então, eu comi muita besteira esse ano, eu dei uma engordadinha, ganhei um pouquinho de gordura, né? Mas, assim, são coisas que não estão no nosso controle, né? Não era uma coisa fácil de se fazer, não era só acordar e ir. Era uma coisa pesada, uma coisa complicada. E tinha dias que eu simplesmente não conseguia ir. Então, para vocês terem noção, novembro e dezembro eu não fui treinar. Nunca na minha vida que eu fiquei 2 meses sem treinar. Só que eu estava tão sem energia que eu falava, gente, eu preciso economizar energia, eu não quero gastar. Então, quando chegou no final do ano, que eu estava 100% esgotada, que eu só queria férias, eu falei bem assim, agora eu vou tirar o tempo para descansar. Então, nem pra academia eu fui. Eu fiquei 2 meses em casa, economizando energia, tentando me recuperar pro ano novo que ia começar, porque na minha cabeça isso ia resolver, né? Poupar energia, descansar o máximo possível para começar um novo ano. Quarto sintoma: coisas simples se tornaram muito pesadas de se fazer. Então tudo, gente, exigia uma energia absurda. Então, por exemplo, trabalhar. Eu trabalho em home office, né? É só acordar, ligar o computador e começar a trabalhar. Mas pra mim não era tão fácil. Eu acordava e ficava, ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Não, daqui 10 minutos eu começo. Não, hoje eu vou trabalhar só à tarde. E ficava adiando, sabe? Não começava nunca. E teve dias que eu acordei e só de pensar em ter que trabalhar, eu começava a chorar, gente. Porque, tipo, ai, eu não quero trabalhar. Isso aqui pra mim tá muito pesado, tá muito complicado. E tinham dias que eu simplesmente não conseguia trabalhar. Eu tenho essa possibilidade, né? Eu sou advogada autônoma, então eu tinha essa possibilidade de pausar. Então tinham dias que, mesmo eu tentando muito, eu não conseguia trabalhar. O meu corpo não aceitava. Era uma coisa assim surreal, absurda. E eu tinha essa possibilidade. Então tinham dias da semana que eu não trabalhava. E não é que eu não trabalhava para poder sair, para poder ir para shopping, Não, gente, eu não trabalhava para poder ficar em casa deitada, porque eu não tinha energia para nada. Quinto sinal, gente, tudo me irritava. Esse daqui, eu acho que foi o motivo de eu procurar ajuda, né, psiquiatra e psicológica, porque tudo me irritava. Acordava irritada, se meu computador demorava a ligar, isso me irritava. Se as pessoas falavam alguma coisa comigo, que eu já tinha explicado, me irritava. Às vezes eu acordava, só queria ficar em silêncio. Se minha mãe ou meu irmão falassem comigo, isso me irritava. E eu trabalho com atendimento ao público, principalmente com um público muito carente, porque eu trabalho com direito previdenciário. Então são pessoas carentes, são pessoas leigas, que não têm um conhecimento muito vasto. Então, obviamente, elas vão me perguntar as coisas, né? E vão perguntar mais de uma vez, porque elas não vão entender de primeira. E isso me irritava, gente. Coitada, não era culpa delas, era culpa minha. Eu tava assim com a minha paciência inexistente. Esse foi o motivo de eu procurar ajuda com a psiquiatra, porque eu falei, gente, eu vou acabar surtando e eu vou maltratar alguém, eu vou bater em alguém e isso não está normal. Sexto sintoma, era uma sensação constante de cobrança. Então, eu sempre me cobrei muito, gente. Então, eu tinha muitas coisas pra fazer, porque igual eu falei pra vocês, só eu cuidava dos processos no escritório. Então, eu assumi 100% tudo. E quando eu não conseguia trabalhar, quando eu não acordava bem, eu me cobrava muito. Então, eu não conseguia entender que eu estava passando por alguma coisa, sabe? Que era um momento delicado, que as coisas não estavam normais. Eu só sabia me cobrar. Então, caraca, o tanto de coisa que tem pra fazer e você não tá fazendo, sabe? As coisas vão só acumulando e você não consegue fazer nada. Então, era uma sensação constante de cobrança. Então, era um limbo. Eu não conseguia trabalhar, mas eu me cobrava por não trabalhar, sabe? Eu acho que isso piorou muito a situação. O último sinal, que pra mim eu acho que foi o pior de todos, é que eu dormia e acordava com ansiedade. Quando eu acordava, que eu abria o olho, a primeira coisa que eu sentia era ansiedade. Parecia que meu coração ia pular, sabe, pra fora do corpo. Era uma coisa horrível você acordar e já começar a passar mal. Quando eu ia dormir, que eu deitava pra relaxar, né, tentar relaxar, eu sentia ansiedade. Então era como se meu corpo tivesse 100% em alerta o tempo todo. Meu corpo não conseguia relaxar, ele não conseguia entender que a gente acabou de acordar, é um momento leve, vamos fazer alguma coisa, vamos ler um livro, vamos fazer uma meditação. Não, ele achava que tinha que acordar e já começar a trabalhar. Porque quando eu comecei a trabalhar,
assim que eu abri o meu olho, que eu colocava o meu pé no chão, a primeira coisa que eu fazia era já ligar o meu notebook para começar a trabalhar. Então, assim, eu não fazia uma leitura, eu não fazia uma meditação, eu não fazia nada. A primeira coisa que eu fazia era trabalhar. Sofri muito com crises de ansiedade, principalmente quando eu ia dormir e quando eu ia acordar. E isso pra mim, gente, acho que de todos os sintomas, esse foi o pior. Então, depois de uns 6 meses, gente, eu tava muito mal. Era uma coisa assim que eu não consigo nem explicar pra vocês, de como meu psicológico estava mal. Eu não conseguia dormir uma noite inteira, eu queria matar as pessoas, não conseguia trabalhar. E eu falei, gente, não está normal. Eu preciso procurar ajuda. E foi aí que eu fui na psiquiatra. Relatei tudo isso que eu falei aqui pra vocês. E ela falou bem assim, Cássia, você está com sintomas de burnout. Aquela hora, o meu mundo desabou. Eu lembro de ir embora do consultório dela chorando, mas porque eu não tinha percebido os sinais, sabe? Eles estavam ali na minha cara há tanto tempo. Era óbvio que não é normal você não conseguir dormir uma noite inteira de sono. Não é normal você acordar com crises de ansiedade, você ir dormir com crises de ansiedade, você chorar ao pensar que tem que trabalhar. Obviamente, isso não é normal. E eu ignorei tudo isso porque pra mim o mais importante era trabalhar. Então, basicamente, o burnout, gente, é quando o seu corpo e a sua mente entram em um estado de exaustão porque você ficou tempo demais funcionando no seu limite. Então, a psiquiatra, ela me passou a medicação, né? Porque eu precisava controlar a minha ansiedade, eu precisava dormir. Só que ela falou bem assim, Cássia, isso daqui não é uma coisa pra sempre, não é uma coisa que vai resolver o seu problema. Você precisa começar a terapia pra você descobrir qual é a raiz do seu problema. Foi isso que eu fiz. No mês seguinte, eu já procurei ajuda terapêutica, né? Não é uma psiquiatra, é uma terapeuta. E assim, gente, eu faço terapia há 4 meses e já me ajudou bastante a entender muita coisa. Eu recomendo que todo mundo faça terapia. E a terapia, gente, não é a coisa mais confortável do mundo, não vou mentir pra vocês. Fiz terapia há uns 2 anos atrás. Com o psicólogo mesmo eu parei, porque o convênio cortou com a clínica, né, o credenciamento. E eu lembro que eu reclamava muito, eu falava, nossa, não tá fácil, tá muito complicado pra mim fazer terapia, tem dias que não fazem sentido. E aí ele me falou uma coisa que pra mim mudou todo o meu pensamento sobre terapia. Ele falou que quando uma pessoa cai de moto, que ela se rala muito, ela vai pro hospital, os médicos, eles passam um medicamento em cima das feridas, que na hora dói muito. E ele falou bem assim, eles passam esse medicamento, dói na hora, só que depois melhora. Então a terapia tem que doer agora, pra não doer nunca mais. E sempre que eu tô numa fase que a terapia tá muito puxada, que tem que voltar muito no passado, relembrar coisas que não é tão legal relembrar, ter sensações que não é tão boas de ter, eu sempre penso nisso, tem que doer agora pra não doer nunca mais. O burnout, gente, normalmente ele não acontece de uma vez. Tá? É todo um processo. Então, são pessoas que dão conta de tudo, são pessoas que não conseguem dizer não, são pessoas que têm orgulho em dizer, eu dou conta de tudo, pode mandar que eu consigo. Acima de tudo, são pessoas que confundem o seu valor pessoal com produtividade. Então, igual eu falei pra vocês, eu faço terapia há 4 meses, e é todo um processo. É um processo você explicar para o seu corpo que ele não precisa estar em alerta 100% do tempo, que ele pode relaxar, que ele pode descansar, que nós não somos uma máquina, que nós não somos um robô, que nós somos seres humanos com emoções. E ficar atento às nossas emoções, né? Então é todo um processo. Assim como eu demorei tempo para adquirir o burnout, eu também vou precisar de um tempo para me libertar dele. Então muita gente acha que o burnout é só o excesso de trabalho, mas é o excesso de trabalho mais o excesso de autocobrança. Então fica aqui alguns questionamentos para vocês. Você consegue descansar sem culpa? Você só se sente valioso quando está produzindo? Porque eu sei que na internet tem toda essa era de produtividade, né, gente? Que os coaches falam, enquanto eles descansam, trabalhe. Não, gente, enquanto eles descansam, descanse também. Porque depois quem vai estar com o burnout nas costas são vocês. E eles vão estar lá colhendo os frutos do trabalho deles, enquanto vocês vão estar gastando de dinheiro com psicólogo, com psiquiatra e com medicação. Então, descansa também. O descanso é importante. Então, é necessário reduzir a exigência interna, colocar limites, aprender a parar de romantizar estar 100% ocupado o tempo inteiro. Então tem pessoas que não conseguem ficar quietas, porque elas sentem que são inúteis. Não, gente, você pode descansar, aprender a pausar
antes de entrar em colapso. Porque o burnout, ele não acontece porque você trabalhou muito. Ele acontece porque você ficou muito tempo sem respeitar os seus limites. Então, se você está cansado o tempo todo, talvez o que você precise não é de mais disciplina. Você precisa de mais cuidado. Porque ninguém quebra de uma hora para outra. A gente vai se abandonando aos poucos. O mais importante de tudo, gente, nenhum sucesso profissional, ele vai justificar ou ele vai compensar o seu fracasso com a sua saúde. Vou repetir, nenhum sucesso profissional vai justificar ou compensar o seu fracasso com a sua saúde, seja ela física ou emocional. Então é isso, gente. Eu contei aqui pra vocês um breve relato de como eu descobri o burnout, quais foram os sintomas que eu tive. O que eu estou fazendo, gente, é terapia, respeitando meus limites, aprendendo a dizer não, né? E entender que eu não sou um robô, que eu não sou uma máquina, que eu preciso de um tempo para fazer as coisas para mim e que trabalho não é a coisa mais importante do mundo. Então, não tem muito segredo, é basicamente respeitar os seus limites. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com um amigo que tá com sintomas parecidos, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e me segue. Tchau!